Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia e Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem acharem conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então isso quer dizer que além das tiragens coletivas que realizo aqui pelo canal, também faço tiragens particulares. Então para aqueles que sentirem afinidade com a minha energia, podem entrar em contato através da descrição, ao contato, o link direto, para que possam falar comigo. Também tem aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam ter acesso à oportunidade de fazer doações para o pessoal do Rio Grande do Sul que sofre com enchentes e chuvas, né? Que vocês puderam analisar recentemente. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo nesse momento, que estou postando esse vídeo, né? Automaticamente vocês já têm ciência do que está acontecendo e que ainda estão recebendo doações. Então, para quem quiser uma forma sólida, segura de fazer essa doação e ainda não souber como, é uma oportunidade válida. Ainda aproveito aqui para indicar o canal do Exu e Seus Encantos, comandado pelo Alexandro, tá? Que fala sobre espiritualidade de uma maneira muito humilde, muito sólida, muito válida e ao mesmo tempo com muito conhecimento, tá? Então muitas vezes quando eu tenho alguma dúvida eu consulto a ele, super indico o trabalho dele. Ele já foi, né? Eu não vou nem dizer que ele já foi, ele é um dirigente, né? De sacerdócio. É uma pessoa que eu confio muito, é uma coisa que é muito rara, tá? Porque ele consegue unir a condição da humildade com o conhecimento. E isso é raro, raríssimo no meio. Uma pessoa que atua com responsabilidade, tá? Através e com o meio espiritual. Então, para quem quiser conhecer, quem estiver aí nessa jornada de entrada, né? Para alguma religião de matriz africana, quem estiver saindo, quem estiver pensando em buscar, quem tiver dúvidas sobre entidades, tá? É claro que nenhuma verdade ela é absoluta. Mas ele me passa muito conhecimento e credibilidade. Muitas das coisas que ele fala são coisas que também ressoam com a minha energia, ressoam com aquilo que eu acredito. Então, porque eu indico o trabalho dele, eu vou colocar aqui na descrição o link para que vocês possam acessar direto o canal dele. E podem tirar dúvidas também, porque ele várias vezes costuma, né, fazer vídeos respondendo aos seus seguidores sobre dúvidas que tiverem em relação a entidades, principalmente. Então, dito tudo isso, venho aqui novamente, continuando a caminhada Lenormand, um projeto que tem sido cada vez mais válido. Eu tenho estado muito feliz, eu fico muito feliz, tá? Tem estado é ótimo, né, gente? Eu fico muito feliz por essa oportunidade de representar aqui, passar para vocês as minhas perspectivas, mesmo que para mim sejam muito resumidas. Ao mesmo tempo tem um diferencial, né? Eu acredito e me dizem que eu costumo analisar as cartas de uma maneira diferente e é isso que eu vim apresentar para vocês aqui. Não só, né, analisar o símbolo de uma maneira regrada, impetrada, mas analisar todos os detalhes, muitas possibilidades que vocês possam, né, atribuir a sua tiragem, mas nem de perto, tá? Eu vou conseguir chegar à magnitude das possibilidades que as cartas nos apresentam. A carta número 25 da Aliança, Anel, né? Eu trago aqui dois decks, os dois simplistas, tá? Sendo que esse aqui, ele vem com uma pegada um pouco maior, no sentido de que existe a possibilidade de lâminas duplas em relação a algumas lâminas, você pode mantê-las ambas ou então retirar, substituir. Eu as mantenho, tá? Para uma melhor experiência do que eu julgo que seja uma melhor experiência. Esse deck aqui, geralmente ele vem com outros elementos, mas aqui no caso ele veio somente com esse elemento mesmo. Então não tem muito diferencial. E esse deck eu chamo de um deck temático. É o deck Afrodite Lenormand. Bom, a aliança de maneira geral ela fala por si só, né? O anel, a aliança, fala sobre algo que se nutre, algo que se firma, algo que se concretiza através de uma união. Ou pelo menos através de algo sólido, algo que se une, por assim dizer, né? Então pode ser um contrato de trabalho, pode ser uma relação de negócios, pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação romântica, pode falar sobre uma oficialização, né? De qualquer tipo dessas perspectivas que eu falei anteriormente.
Então pode falar sobre algo já existente ou algo que vai vir a se concretizar, vai se tornar sólido, material, tá? Lembrando também que nós falamos de um elemento, tá? Que conta muito com a condição do dourado, do ouro, que fala sobre aquilo que é material. Ou seja, para mim a aliança ela também fala sobre algo que se torna material, se torna sólido. Então, pode não ser em relação a alguma parceria, mas ainda assim algo que se torna sólido. Algo em que se pode acreditar, algo que tem base, firmamento, porque o ouro ele vem do solo. Essa é a minha perspectiva, né, pessoal? Principalmente porque ele, além do ouro, também carrega uma pedra que também é um cristal que vem do solo. Então, de maneira geral, a gente pode analisar como algo firmado, palpável, em que se pode confiar. Ou seja, a aliança também fala sobre confiança, credibilidade. Vamos fazer uma análise aqui. Óbvio, né? Pode falar sobre a questão do material e, obviamente, também falando sobre condição de dinheiro, tá? Então, aqui, antes de fazer uma pergunta, eu já analiso que pode ser algo sólido, um projeto, uma parceria, principalmente, que está para vir a ser concretizada e que deve se manter em oculto. Em outra perspectiva, eu tirarei uma outra lâmina para clarificar a carta dos livros, porque pode falar também sobre uma parceria que precisa ser antes estudada. Algo que está para se solidificar, mas que antes, no campo das ideias, precisa ser analisado melhor. Não que isso necessariamente seja uma negatividade, uma negativa para que aquele negócio se firme, mas você precisa analisar as possibilidades, com quem você está formando essa parceria, tá? O que vocês querem construir juntos, se vocês têm, né, os mesmos horizontes, perspectivas em relação àquilo que vocês querem sedimentar. Precisa analisar o potencial financeiro, se vai haver lucro com isso. Precisa analisar, né, um rendimento no sentido de perspectivas de como que vai manter aquele negócio até que aquilo ali se concretize, de quanto de investimento vai precisar, né, para que depois comece a render lucros, enfim. Né? A carta dos estudos ela fala sobre tudo isso. Geralmente eu sempre tenho essa tendência, né, de vir e apresentar, né, principalmente uma análise em relação à carta que acompanha a carta principal aqui. Mas eu preciso fazer isso porque vocês precisam entender que a lâmina por si só ela não dá uma mensagem, ela não dá uma ideia. O que faz uma boa cartomancia, o que faz um bom trabalho oracular é você conseguir se deixar levar pela sua intuição, ter o conhecimento dos itens, dos símbolos, para que você possa fazer uma boa somatória. Porque não pode você ficar com aquela coisa de ler essa carta, depois ler essa carta, depois ler essa carta. Não é que não possa, gente, perdão. Só recapitulando e reconsiderando. Eu não acredito que seja algo muito fluido. As cartas, elas podem falar com você em pares. Não precisa você ficar, a carta do livro representa os estudos e aí você precisa estudar para você poder manter algo sólido. Você pode fazer isso ou não. Eu não gosto. Eu gosto de falar de uma maneira concreta, de uma maneira una, de uma maneira fluida. Então, falar sobre o negócio que precisa ser analisado, precisa ser estudado, todas as perspectivas precisam ser ampliadas e consideradas, muitas vezes de uma maneira mais pé no chão, para você poder analisar de uma maneira concreta. Por quê? Papel vem da árvore. O livro ele é feito de papel. Papel vem da árvore. A árvore ela está ali enraizada. Ela fala sobre enraizamento de solo. O ouro, né, que faz a construção dessa aliança também vem do solo. Ou seja, naturalmente nós estamos falando sobre algo que precisa ser levado de uma maneira mais pé no chão, firme. Não é para você fazer uma análise sonhadora, um estudo sonhador. Ficar só pensando, né, naquilo que poderia ser. Não, você precisa ser uma pessoa mais arraigada. Não que você vai ser uma pessoa pétrea, que você vai ser uma pessoa que não se permite, né, arriscar. Mas aqui eu vejo que você precisa ter uma base mais sólida, mais íntegra. Uma coisa mais enraizada, pé no chão de fato. Entende? Você consegue compreender que conseguir fazer uma análise unindo as duas cartas sem precisar ficar falando dessa e depois dessa? Porque não tem necessidade. Você não precisa ficar representando. Olha, por exemplo, muitas vezes eu gosto de explicar a dinâmica para o consulente para que ele possa entender por que eu estou chegando naquela análise de fato. Mas não precisa disso.
Eu gosto de fazer para que o consulente, principalmente aquele que entenda, né, da cartomancia, muitas vezes possa entender que eu cheguei numa perspectiva por conta de tal fator. Geralmente a pessoa que não entende muito de cartas, eu não faço isso. Eu faço essa análise como eu fiz aqui para vocês. Mas a pessoa que ela entende, eu gosto de mostrar cada definição, por que eu cheguei a tal ideia, para que a pessoa ela possa entender. Porque muitas vezes a perspectiva que ela tem em relação àquela carta não é a mesma perspectiva que eu tenho. Então, até isso, já que a gente está falando aqui, estamos falando sobre para pessoas que muitas vezes podem estar iniciando, né? Que possam iniciar esse processo, automaticamente eu preciso passar aí o beabá, por assim dizer. Para vocês que estão assistindo e são pessoas experientes, isso aqui pode ser óbvio, mas para as pessoas que estão iniciando agora não é. Então, o que eu quero passar para vocês é que a forma de vocês tratarem com uma pessoa que já tira cartas há algum tempo, né? E que ou que estão iniciando agora, mas que são oraculistas, vocês têm que passar de uma maneira diferente de uma pessoa que não tem ciência, análise, base de análise nenhuma em relação às cartas. E ainda assim, algumas vezes eu gosto de apresentar. Explicar para o consulente por que eu estou vendo aquilo ali. Ainda assim eu não fico, é essa carta, junto com essa carta é isso aqui, junto com essa carta é isso aqui, junto com essa carta é isso aqui. Não. Não gosto. Não tem funcionalidade, não tem motivação. Eu faço quando eu sinto que existe a necessidade. Nas tiragens coletivas, por exemplo, eu gosto de fazer muito isso. Para que a pessoa ela entenda, né, a base, a forma, o meio pelo qual eu cheguei a um conceito daquela leitura. Mas eu tenho plena consciência de que isso não seria necessário. Tá? Então, para uma pessoa que, para uma tiragem coletiva, eu acredito que isso é válido. Para uma pessoa que já tem conhecimento, eu acredito que isso é válido. Mas, se você passar para o consulente, né, de uma maneira muito assim, né, didática, ficar no beabá, isso pode acabar sendo um pouco cansativo para ele. A não ser que você sinta uma abertura para isso, como muitas vezes eu sinto. Fora isso, dependendo do consulente, eu vou fazer uma leitura ampla, válida, mas eu não vou ficar ali, né, expressando por que eu estou vendo tal carta com tal carta, tal mensagem. Agora, isso de ficar carta por carta, eu nunca faço. Nunca, porque esse beabá, para mim, quebra a fluidez da tiragem. Enfim, continuando aqui, tá, gente? A aliança, de maneira geral, ela fala sobre todo esse processo que eu passei para vocês anteriormente, de algo que é sadio, né? Algo que é sólido, algo que é válido, em que se cria raízes, né? Sobre solidez em todos os aspectos, sendo romântico, amizade, uma pessoa de confiança, tá? Então, a carta da aliança, assim como a carta do coração, ela pode falar sobre sentimentos, tá? Um sentimento de confiabilidade, um sentimento de que aquela pessoa ali, né? Você vê que essa aliança, ela acaba representando um elo que não se quebra. Então, automaticamente pode falar, lembra que, para quem viu a tiragem anterior, vai ver que elas são muito similares e elas reforçam uma na outra o sentido de algo que se cria, né? Que se tem perspectiva, ideia, ou até uma segurança de que algo é muito sólido e que algo não deve se romper. Como eu falei na outra tiragem, a gente não pode passar isso para o consulente de uma maneira a garantir que a relação ela nunca vai finalizar, tá? Mas a gente pode dizer que a propensão, tá, e a intenção da pessoa sobre a qual o consulente se consulta é essa, de manter algo sólido, de dar um passo na relação, também pode ser, né, um noivado, um casamento, um pedido até de namoro, porque é algo mais sólido, passar de nível, tá? Então, de maneira geral, a aliança ela representa tudo isso que eu passei anteriormente. Como eu sempre falo aqui, gente, se eu ficar falando da aliança, né, em todas as suas peculiaridades, particularidades, eu vou ficar aqui o dia todo gravando. E esse não é o meu intuito. O meu intuito aqui é criar uma espécie de start para que você crie confiança, para que você possa começar na cartomancia. É a troca para aquelas pessoas que possam não ter analisado, né, as lâminas da mesma forma que eu apresento aqui. E também aprendizado, porque as pessoas que vierem aqui e comentarem vão contribuir não só com aquelas pessoas que estão iniciando, mas aquelas pessoas que têm ciência já de que a cartomancia não é algo sedimentado, que você já tem anos e saiba tudo, não funciona dessa forma. E você vai trocar em todos os aspectos, até mesmo comigo.
Porque talvez se você tiver uma perspectiva em relação à aliança, automaticamente ela pode vir a somar com aquilo que eu conheço, que eu entendo. E se eu conseguir enxergar aquele simbolismo ali, da forma como você enxerga, com certeza eu vou lembrar e eu vou atribuir, eu vou atrelar na minha tiragem. Assim como eu espero que eu consiga fazer com vocês, mesmo que tenham mais tempo de cartomancia, né, do que eu. Para mim, a cartomancia, o bom cartomancista, o cartomancista de qualidade, né, o tarólogo não se faz só por tempo, né, de experiência, mas pela dedicação, por se deixar levar, por intuir, por sentir as cartas, como Maria Padilha me ensinou. Sintam as cartas. Para quem é iniciante, está com dificuldades, fechem os olhos, respirem fundo, abram os olhos, sintam, analisem detalhes. Olha, outro detalhe que me surgiu enquanto eu estou conversando com vocês, olha como são as coisas. Isso aqui pode falar sobre um ciclo sem fim, um ciclo que não finaliza. Então podemos falar até sobre uma relação, é claro, atribuídas a outras cartas. Podemos falar sobre... Eu não gosto de falar muito sobre essa temática, mas podemos falar sobre a conclusão de um pacto. Pode ser um pacto com uma entidade. Pode ser um pacto não no sentido negativo, né, com a entidade, mas também um pacto não no sentido negativo com alguém. Um pacto que eu estou querendo dizer são almas similares que vêm em vidas e vidas, ou pelo menos em 2 vidas, juntas novamente para poder finalizar um ciclo, para poder levar um ciclo adiante. Porque a aliança, ela também fala sobre um ciclo que não se rompe. Ela pode falar sobre, entre aspas, o infinito. Ou seja, nós podemos, com a nossa visão simplista, né, e até um pouco limitada, que essa carta pode falar sobre aquela conclusão de que pra gente, né, isso é muito tempo, né? Você encontrar com uma pessoa 2 vidas consecutivas, mas para o universo, para o sagrado, isso não é nada. Assim como pode ser também que nós tenhamos aqui essa conclusão, né, de que as pessoas, uma confirmação talvez, como volto a falar, eu não costumo fazer esse tipo de leitura, de abordagem, mas isso aqui pode confirmar até pessoas que se encontram em vidas e vidas. Almas gêmeas, entre aspas. Lembrando que almas gêmeas não são necessariamente pessoas, né, que se unem através de um ato e uma concepção romântica. A alma gêmea pode ser um amigo, um irmão, uma entidade, um guia, um mentor. Ou seja, pode ser até mesmo alguém desencarnado. Então, dependendo da carta, vamos supor que venhamos aí com a carta do cão, a carta da aliança. Falando sobre, o questionamento se há uma ancestralidade envolvida entre você e o seu mentor, seu guia, sua entidade, ou então se há, né, um encontro ancestral, se é uma pessoa que é um encontro de almas, né, que está desencarnado, né, uma entidade. Essa carta com a carta do cão pode dizer que sim, porque além de confirmar, né, que é uma coisa, um ciclo, né, que permanece sólido, uma espécie de pacto positivo, por assim dizer, a carta do cão ainda fala sobre aquele que fica. Lembra que eu falei para vocês que o cão, em uma análise de lealdade no sentido fraternal, né, confiança, amizade, que não se refira ao romântico, é extremamente auspicioso, porque vai falar sobre uma união sólida, sobre lealdade, o compromisso, aquele que fica ao lado após a morte, inclusive, após o desencarne. O cão, ele não costuma ficar. Muitas vezes nós não vemos matérias, reportagens de cães que ficam, né? Sempre que vem a foto do seu dono desencarnado, né? Até existem cenas emocionantes registradas. Cães que vão visitar, eu já vi, né? Cão que vai visitar o túmulo do dono todo dia. É uma conexão que não se rompe nem com o desencarne. Então, essa carta junto com a carta do cão, com certeza pode falar sobre uma confiabilidade, um ciclo, uma amizade que não se rompe, nem após o desencarne. Então eu diria que sim, há um vínculo entre vocês. Talvez até um ancestral. Alguém que veio de outra vida para poder te proteger, te acompanhar, te guiar nessa. E lembrando também que a gente, novamente falando, nós temos um cristal que perdura. Por vezes, vidas e vidas humanas, né? Pode ser que nós tenhamos aí um desencarne nosso e um cristal ainda está se formando. E aí nós, para quem acredita no processo de reencarnação, reencarnamos, esse cristal ele ainda continua no processo de sedimentação,
de construção na natureza, em forma bruta, e depois ele vai levar mais algum tempo para ser resgatado e lapidado. Então, estão entendendo como que vocês pegando a nuance, o detalhe do simbolismo, por vezes o significado daquele cristal ali, o significado de um elemento que não necessariamente é aquele. Nós estamos falando sobre aliança, mas eu estou, por exemplo, aqui agora falando sobre o cristal em específico. Vocês estão entendendo como cada detalhe importa? Na cartomancia, cada detalhe importa. Por isso é importante vocês analisarem, sempre falo, a forma como aquele símbolo, como aquele elemento se conforma na vida real, na natureza, como um todo. Para que vocês possam fazer um trabalho de atuação, um trabalho que vá fazer sim a diferença. Isso faz sim a diferença na cartomancia. Tá, pessoal? Então, eu espero ter auxiliado até aqui, né? Já falei demais, esse vídeo já vai para 21 minutos. Não pretendo estender os outros por tanto tempo assim. Espero ter auxiliado. Quem tiver uma resolução diferente da carta da aliança, deixa nos comentários como uma forma de troca e aprendizado de todos, ambos. Até o próximo encontro. Valeu, fui.